E aí, Bruno, vamos fazer essa questãozinha então. Ela é realmente um pouco difícil. A parte matemática é mediana, né? Não é tão difícil assim, mas eu acho que o raciocínio aqui é o maior problema, né? É um pouco difícil chegar nas conclusões que, que a gente precisa chegar, né, lendo esse texto, que ele é um pouco confuso, ele tem muita informação, tá? Então, acho que o principal aqui é na interpretação. Então, espero te ajudar um pouco nisso. O que eu recomendo é o seguinte: primeiro, tem esse tipo de modelo de questão que o Enem gosta bastante, de te dar uma situação inicial, aí você vai passar por alguma transformação e vai ter uma nova situação. Ele faz muito isso, tá? Não só com probabilidade, mas com matemática, com física no geral. E também de você desenhar e fazendo enquanto você lê. Por exemplo, aqui ele vai dizer pra gente, olha, que que a urna A ela tem probabilidade, né, de tirar uma preta de 20%. Então vem aqui e anota, ó, probabilidade de preta na A, 20%. Daí na B, ó, a urna é de 25%. Aí você vem aqui na B, coloca aqui a probabilidade é de 25%. Tá? Isso permite a gente já fazer duas inferências importantes que não precisa do texto dizer, né? Porque o total é 100%. Então, se tem 20 pretas, branca vai ter 80, certo? E aqui também, né? Se tem 25, vai ter 75% de bolinhas brancas. Então, qual que é a lógica aqui? Né, agora a gente precisa entender o problema. Ele tinha uma, ele tem um voucher lá para os clientes dele, né? Que a aposta é o seguinte: você tem que tirar uma bolinha preta, eu vou representar aqui por laranja, tá? Então, você tem que tirar uma bolinha preta dos dois vouchers e se você conseguir, você leva lá o prêmio, tá? A promoção. E só que aparentemente essa probabilidade está muito alta atualmente, ele quer diminuir isso para 1%. Então tem que ser aqui, ó, probabilidade. Deixa eu colocar mais embaixo aqui, ó. Aqui em cima, na verdade, ó. Probabilidade de vitória tem que ser maior ou igual a 1%, tá? E isso é muito importante, que é a condição que vai ter depois, ó, que ele fala aqui embaixo. E agora a gente tem que interpretar esses dados e fazer as continhas necessárias. Veja bem, ele fala uma informação que é muito relevante para a gente. Eu vou grifar de azul aqui, que é o que? Ó, a urna B tem quatro bolinhas, ou seja, bolinhas brancas, bolinhas pretas, quer dizer, né? Que são essas aqui que eu fiz. Então, olha, essas quatro bolinhas são os 25% aqui de bolinhas pretas. 75% é 3 vezes 25, não é? Então tem 3 vezes bolinhas brancas do que bolinhas pretas. Então aqui no caso a gente tem aqui, ó, preta temos 4 bolinhas e branca temos 12, né? Porque 3 vezes 4, 12. Perfeito. Agora, a gente já poderia mudar, montar a equação direto, tá? Mas o que eu quero que você perceba aqui, o que a gente, a interpretação do problema que é a mais difícil. Você tem a urna A, que com essas porcentagens, e isso não muda, tá? Não muda. Vou até copiar e colar aqui, ó, porque depois isso aqui vai se manter. E aqui do B também vai se manter a relação das bolinhas pretas. O que vai mudar é a porcentagem da B, né, das bolinhas brancas. Ele fala pra gente que ele quer mudar, só que ele quer alterar, ó, as bolinhas brancas da urna B, ó. Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas da urna B. Então, a única variável que muda é as brancas da B. O resto se mantém igual. E aí, a gente pode fazer essa relação.
Seria, então, por exemplo, 20% vezes. Por que vezes? Porque aqui, ó, tem uma condição de E, né? Você tem que tirar tanto da urna A quanto da urna B. Então, as duas precisam ser verdadeiras. Nesse caso, a gente usa multiplicação. Então, 20% vezes quanto por cento? Ó? Lembrando que o que é a probabilidade? Probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. Então, 20%, ó, porque eu tenho 20% de bolinhas pretas. Aqui eu tenho 25%. Vamos colocar em número para ficar mais fácil? Já para você abstrair melhor? Acho que você já entendeu. Então, ó, 20% é o quê? 1/5 vezes 1/, né, 4 na verdade, né? Porque tem 4 bolinhas pretas. 4 de quanto? 12 mais 4, 16, que é o nosso total. Só que aqui, mais, a gente tem que colocar o mais x, que é esse x aqui, ó, que é a quantidade de bolinhas brancas que eu vou colocar, né? O problema disse assim para mim, ó, eu tinha essa configuração, certo? Só que eu quero alterar a quantidade de bolinhas brancas, então esse x é essa quantidade de bolinha branca que eu vou adicionar aqui para dificultar ele encontrar uma bolinha preta. Tá? Então tudo isso tem que ser o quê? Menor ou igual a 1%, que é a condição que ele colocou. 1% é a mesma coisa que 1/100. Tá, agora é só fazer a matemática. Isso aqui é uma multiplicação de fração, né? A gente pode multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 4 é 4. 5 vezes 16 mais x, ó. Colocamos o parênteses, né? Faz a multiplicação aqui em chuveiro. 5 vezes 16 dá 80 mais 5 vezes x, 5x. Tudo isso maior ou igual a 100, menor ou igual a 100, desculpa. Aí aqui dá para multiplicar em cruz, né? Vai ficar o quê? Ó? 80 mais 5x igual a 4 vezes 100, 400. Fica 5x igual a 80. Tá positivo, passa para cá negativo, né? 400 menos 80, 320. X é igual a 320 dividido por 5. Isso aqui vai dar 64. Ok? Aqui eu coloquei o sinalzinho de igual, mas para ser matematicamente correto, né? Desculpa, que é para ser mais preciso, né, e coerente com o problema, teria que ser o sinal de menor ou igual, tá? Não é uma igualdade, é uma desigualdade, né? É uma inequação. E eu acho que tem essa resposta aí no seu gabarito, tá? Checa aí, se eu não me engano, a gabarito é letra C, letra D, alguma coisa assim, tá? Então, o que que isso significa? Que para eu atingir 1% de chance aqui na urna B de pegar uma preta, eu tenho que adicionar mais 64 bolinhas brancas aqui, tá? É o valor desse X que a gente está em dúvida. Beleza? Fazendo isso, a gente consegue ficar com 1% de chance apenas. Espero que tenha esclarecido.